Nós estamos aqui com as notícias mais importantes dessa manhã. E olha, tem um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular que mostra uma quantidade de mulheres que estão internadas todos os dias no país para tratamento de varizes. Nós pedimos à doutora Lidiane Aparecida Rocha Brande de Vasconcelos, que é angiologista e cirurgiã vascular, para explicar para a gente essa pesquisa. Doutora Lidiana, muito obrigado pela gentileza. Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, eu espero poder ser útil com as informações. Doutora Lidiana, qual é além da questão estética, qual é a gravidade, né, de uma doença como essa chamada de varizes? Na verdade, é muito importante o que o senhor disse. A parte estética é o que leva o paciente até os nossos consultórios, que traz até os nossos consultórios, ou que leva esse paciente a realizar um procedimento. Quando, na verdade, o objetivo principal é o tratamento da doença. Nós estamos falando de uma doença altamente prevalente, que compromete em torno de 38% da população brasileira, podendo chegar a 50% da população mundial. E dessa porcentagem, né, a grande maioria, não a grande maioria, na estatística são mulheres, na proporção de 2:1. Esse estudo que foi realizado pela nossa sociedade mostra que em torno de 76% dos pacientes que foram operados em estudos anteriores, né, de corte histórico, foram mulheres. Mas a mulher procura exatamente por que o senhor disse, procura por resultado estético e acaba prevenindo complicações da doença. Doutora Lidiane, o tratamento, ele é necessariamente ele passa por cirurgia ou não? Não necessariamente mais. A cirurgia a gente reserva para casos que nós precisamos do tratamento das safenas, que a despeito do que as pessoas acham que ela é uma veia do coração, não. Ela é uma veia calibrosa que pode ser utilizada também no coração. Ela funciona como um substituto para pular obstruções. Então, quando a gente precisa do tratamento desse eixo safênico, aí sim é recomendada a cirurgia. Situações outras, a gente consegue hoje utilizar a espuma densa, que é uma técnica desde 1966 e amplamente utilizada pelo cirurgião vascular brasileiro. Você fala, ela substitui a cirurgia em todos os aspectos? Não. Todo o tratamento de varizes, ele é feito na expectativa e na necessidade do paciente. Não existe um tratamento que seja sempre padrão para todos os pacientes. Mas nós podemos usar o laser, a espuma densa e a cirurgia é um recurso quando a gente precisa de um procedimento um pouco maior. Doutora Lidiane, no caso das mulheres é mais comum o aparecimento de varizes durante o período de gravidez? É sim. Então, o que dá varizes? A gente brinca que é uma doença de quem pode e não de quem quer. Então, nasce com chance de ter. E o que piora essa condição, fazendo com que ela seja mais intensa ou mais precoce? Né? Então, gestação, ganho de peso, uso de anticoncepcional, reposição hormonal, ficar muito tempo em pé ou sentado na mesma posição e cigarro. O que não está relacionado diretamente com varizes, que é um grande mito, que é o uso do salto alto, subir e descer a escada. Então a gestação é um boom hormonal que a mulher tem e a ação hormonal faz com que o vaso ele fique mais amolecido, trocando em miúdos para ficar mais fácil para a compreensão de todos. E ele tem tendência a dilatar. Com isso, tem também a pressão do útero sobre a veia ilíaca, que é uma veia que passa no abdômen por onde o sangue da perna retorna. Então, quando a gente fala de veia, nós estamos falando do retorno do sangue ao coração. Então, se tem uma obstrução, no caso o bebê, esse sangue fica, entre aspas, represado. Então, o que dificulta a subida desse sangue, dilatando os vasos. Essa condição pode melhorar no pós-parto, relacionada à obstrução. Mas essa dilatação causada pela parte hormonal, ela pode ser permanente. Doutora Lidiane, então, muitos de nós, mulheres e homens, trabalham sentados. Ou numa redação, ou num escritório, enfim, um consultório em vários lugares. O fato de usar as chamadas meias elásticas, isso ajuda, atenua alguma coisa ou não? Ajuda muito. Então, o que a gente tem que fazer para evitar? Imagina que seja uma camiseta que você estica, ela não vai voltar ao normal, mas você pode impedir que ela estique. Então, como? Colocando a meia elástica, ela é compressão graduada. O que significa? Ela é muito apertada embaixo e à medida que ela sobe, ela vai diminuindo a compressão. Ou seja, o sangue que chega, ele é imediatamente obrigado a subir. Então, é como se o paciente estivesse caminhando com o uso da meia elástica, porque nós temos um coração periférico que é a panturrilha. Os vasos profundos passam no meio do músculo. Quando a gente caminha, esse músculo aperta a veia e obriga o sangue a subir. A meia elástica faz tem um resultado semelhante, então ela previne, mas que fique claro, varizes é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. E ela é tratada sempre para prevenir as complicações. E a principal delas é a abertura de ferida na perna.
a mortalidade é muito baixa, em torno de 0,02%, ou seja, praticamente não se morre de varizes. Mas o impacto social disso, pensando que em torno de quase 40% da nossa população brasileira tem varizes, e 1,5% desses pacientes podem evoluir para ferida na perna, e que representa, está cotado, né, entre as 20 causas de afastamento ao trabalho pelo INSS. Então é uma doença que deve ser tratada o mais precocemente possível, apesar de ter esse estigma estético. Doutora Ediane, há também tratamentos através de remédios? Tem sim. Então, assim, na verdade as medicações a gente chama de flebotônicos. Qual que é o objetivo delas? Fazer com que desinche a parede do vaso e melhore os sintomas, como dor, peso, desconforto. Mas como eu falei, nós estamos falando de uma alteração genética piorada por fatores de risco que eu já citei. Então, ela não vai impedir a situação. Então, você vai ter uma melhora clínica. Então, a meia elástica, ela é mecânica, ela aperta e obriga o sangue a subir. A medicação, às vezes, o paciente não pode ter, pode não apresentar boa resposta em relação a ela, mas existem medicações que melhoram os sintomas, mas que não impedem o aparecimento das varizes. Doutora Ediane, ainda para a gente ter educação também nesse sentido, a prática de esporte pode agravar ou não essa doença? Mas pelo contrário, a prática esportiva, ela previne o aparecimento das varizes. Uma pergunta muito frequente é assim, a musculação, ela aumenta os vasinhos e varizes? Uma coisa a gente quando fala de hipertrofia, outra coisa quando fala de tonificação. Evidentemente, quando tem uma hipertrofia, o músculo ele precisa receber mais sangue e precisa drenar mais sangue. Então, pode ter dilatação dos vasos, mas não necessariamente de forma patológica, não de forma de doença, ficam mais evidentes. Mas se o senhor me perguntar, recomenda atividade física? Sempre, sempre. Doutora, muito obrigado aqui por sua gentileza, muito grato aqui pela sua participação no nosso Jornal da Nova Brasil. Muito obrigado.